Está começando o A-Dog Talk, seu podcast sobre direito e sobre o que tem relevância debaixo do sol. Saudações! Hoje falaremos sobre o tão temido exame da ordem, sobre a porta estreita para adentrar aí na glória de ser um advogado. No Brasil, nós temos cerca de 1.400 cursos de formação em direito, número aí que ultrapassa China, Estados Unidos e Europa juntos, ou seja, o Brasil está precisando exportar seus bacharéis em direito. Como a taxa de aprovação em torno de 21% foi a primeira fase do 31º exame da ordem, é dizer que de cada 10 candidatos, 8 simplesmente reprovam. Isso faz com que muitos até militem pelo fim do exame da ordem, mas ainda é uma voz fraca que resolveu bradar no deserto ao invés de simplesmente estudar. Mas nós não ficaremos discutindo a estatística, teremos aqui dicas e estratégias de como enfrentar e ter êxito nesse exame. Então, esse episódio é para você que está aí há 5 anos sem passar nessa bendita prova, 5 anos tentando, para você que é bacharel em Direito e para você que ainda está cursando Direito, para você que ainda está na faculdade, afinal de contas, a sua hora vai chegar. E quem nos traz estratégia de como enfrentar essa prova é a doutora Caroline Guimarães. Oi, Luan, muito bom estar aqui com você e falando um pouco sobre a prova de ordem. Meu nome é Luan Garcia e o exame da ordem é a porta estreita. Meu nome é Caroline Guimarães e a prova não é difícil como parece. Deus abençoe o nosso Brasil. Olha lá. A doutora Caroline é especialista em Direito Penal e professora em Direito Processual Penal e Direito Penal e tem uma super vocação em fazer seus alunos passarem na prova da OAB. Doutora, por favor, apresente-se. Como você falou, Luan, eu sou professora de Penal e Processo Penal, advogada criminalista, militante nas varas criminais de entorpecente, Tribunal do Júri e especialista em advocacia criminal e principalmente em passar alunos que estão com dificuldade na prova da OAB. Olha aí, é uma função muito, muito boa, os alunos devem agradecer bastante. Na verdade, eu acredito que a gente tem que seguir um propósito. Eu acredito que essa linha de trabalho também dentro da prova da OAB, ajudando pessoas, eu acredito que é seguir um propósito. Olha aí que coisa bonita, hein? Caroline, primeiramente, eu queria saber onde que seus alunos mais erram. Quando eles chegam para você pedindo ajuda para passar no exame, o que geralmente você nota que tem de mais errado na estratégia, na forma com que eles estão estudando? Tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, é uma questão de método de estudo e também dedicação. Que poucos alunos, assim, têm essa dedicação, esse foco em querer passar. Eu sei que a realidade do estudante de direito, em sua grande maioria, é o aluno que trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Mas eu acredito que mesmo com essa realidade, eu acredito que dê sim para o aluno se dedicar e ele conseguir a aprovação. Olha só, a maioria dos alunos se depara com uma situação que gera um certo pavor. Eles passam 5 anos aí estudando, quando chega ali geralmente no 9º semestre, se deparam com a prova da OAB e percebem que tem que revisar 4 anos e meio, 5 anos de curso para trás, né? Que a prova da OAB geralmente abrange isso tudo. E o que se faz? Na verdade, é impossível um aluno revisar toda a matéria e aí 1 mês e meio, mesmo que ele estude 1 ano, revisar toda a matéria para fazer uma prova. Isso é uma utopia, né? Você já vem se preparando 5 anos, então você não vai conseguir revisar tudo. Você tem que estudar as principais matérias. Eu vou muito por essa linha de que o aluno tem que estudar as principais matérias e dentro dessas principais matérias ele analisar o seu índice de evolução realizando exames passados da prova. Eu acredito muito nas matérias que mais possuem pontuação na prova da OAB. Ah, tá. Então a sua forma de pontuar ou de trazer relevância, que é uma grande dificuldade, é pela quantidade de pontos que a matéria fornece. Exatamente, porque tem outras questões tem outras matérias que pontuam muito pouco. que pelos conhecimentos da graduação o aluno consegue fazer sem precisar estudar. Então o que seria essas ditas matérias-chave para se estudar? Na verdade eu coloco como 8 matérias, ética, aí vem penal, processo penal, civil, processo civil, vem ética,
constitucional, ética eu já falei, constitucional. E trabalho e processo do trabalho eu coloco como uma matéria só, porque quando a gente pega os resumos de trabalho e processo do trabalho, é um resumo só para as duas matérias, então você consegue estudar as duas matérias como se fosse uma. E para complementar ainda esse estudo direito administrativo. E sendo que o direito administrativo ele foi escolhido dentro desse rol porque foi diminuído os números de questões de ética, porque antes eu não colocava direito administrativo dentro desse rol de matérias. Eu parava em trabalho e processo do trabalho, mas eu acrescentei direito administrativo em virtude da diminuição de questões na matéria de ética e também em virtude da baixa produtividade dos alunos nessas matérias. Então, para que a gente consiga garantir uma melhor aprovação, eu estudei essas 8 matérias, considerando o trabalho e processo do trabalho como se fosse uma matéria só, porque a matéria é menor. Porque se a gente for considerar trabalho e processo do trabalho, seriam 9 matérias, né? Mas só que eu considero 8 matérias. E eu indico, Luan, estudar essas matérias pelo número de questões, que são as matérias que mais pontuam dentro da prova da OAB. E as outras questões, por exemplo, você tem aí 2 questões de ECA, por exemplo, que seja uma de filosofia. Enfim, tem os números das questões. Por mais que você erre uma dessas outras matérias menores, tributário, empresarial, por mais que você erre questões nela, com o conhecimento que você tem, você consegue responder. Então, peraí, a prova do AB, ela tem basicamente, são 17 matérias, se eu não me engano, 18, não é isso? Isso. Então, de 17 matérias, você orienta geralmente os alunos a estudarem 8 matérias. Isso. E é suficiente para obter pontuação para passar na primeira fase. Isso, exatamente. Então, o aluno não precisa revisar o curso inteiro, não precisa revisar 5 anos em poucos meses. Não é assim que não precisa, sabe, Luan? Eu acredito que se o aluno ele tem uma aptidão para fazer isso, ele pode e deve fazer. Mas só que não é a realidade do nosso aluno. A realidade do nosso aluno é que ele não vai conseguir fazer isso. Ele não estuda na graduação. Ele vai estudar para fazer o exame de ordem. É muito difícil. Olha, tenho exemplos assim de pessoas e de alunos que ficaram muitos anos sem estudar e eles têm que focar nas matérias principais. Não tem como estudar tudo, né? Não tem como. Por óbvio que dentro dessas 8 matérias que eu coloco, você começa a alinhavar um raciocínio jurídico, que é o mais difícil de você desenvolver num aluno é o raciocínio jurídico. Se ele não pegou isso na faculdade ainda... Se ele não adquiriu o raciocínio jurídico na faculdade ainda, vai ficar difícil ele conseguir vendo resumos para a prova da OAB, né? Isso. Então, o mais difícil você desenvolver no aluno é o raciocínio jurídico. Porque, às vezes, você só consegue entender determinada situação quando você chega no 10º semestre. Aí você vai lembrar, por isso que o professor falou aquilo no primeiro semestre, né? Acontece demais isso, né? Não só comigo, como você, como nós, estudantes de direito, acontece demais. Isso vem da nossa maturidade até de idade, nossa maturidade como experiência de vida, que a gente consegue ter um melhor raciocínio jurídico. E estudando essas 8 matérias, você começa a alinhavar o conhecimento e naturalmente esse raciocínio jurídico acontece. Então, por exemplo, quando você coloca para estudar constitucional na segunda-feira. Na terça-feira você vai estudar direito civil. Na quarta-feira você vai estudar direito penal. Veja, você vai estar iniciando o estudo. Então o que você vai estar iniciando de estudo em direito constitucional seja por um resumo, sabe? Aqueles para a prova da OAB, resumo. Eu indico esse, sabe? Da Saraiva, da editora Método, que ele vem, o livrinho que já vem a matéria e exercício. A matéria e exercício voltado para a prova da ordem. São todos resumos. Então, é factível, é possível de o aluno estudar aquele resumo dentro de um cronograma, dentro do horário que ele acredita que ele consiga estudar, 1 hora por dia, 2 horas por dia, ele consegue cumprir um cronograma até a prova da OAB, sabe?
E aí, nessa situação, ele vai estar iniciando a estudar direito constitucional, ele vai começar a estudar direito civil, ele vai começar a estudar direito penal. Então, ele começa a ver um princípio inconstitucional na segunda-feira que vai estar sendo repetido ali em direito civil e tem um espelhamento em direito penal. Então, na hora quando ele começa a fazer isso dentro de um cronograma de estudo, dentro dessas matérias principais, que elas não são principais só para a prova da OAB, elas são principais para nossa vida acadêmica e jurídica. De fato. Como eternos estudantes de direito que nós somos, você começa a alinhavar o conhecimento. Aí você fala, opa, peraí, esse direito, esse princípio aqui, vamos colocar aqui um exemplo comum, o princípio da dignidade da pessoa humana, tá aqui em constitucional, tem essa aplicação também em direito civil, tem essa aplicação também em direito penal. Opa, aí ela começa naturalmente o nivelamento de conhecimento ali daquelas matérias e aí começa a ter esse raciocínio. Então, por mais que numa questão ela nunca tenha estudado aquela matéria que tá caindo ali na prova, porque você não consegue estudar tudo sobre direito civil, mesmo dentro dessas matérias principais, você não consegue estudar tudo, por óbvio. Então... o conteúdo é gigante. Gigante. Então, por mais que você não consiga estudar tudo, pelo menos quando você pega a linha de raciocínio jurídico, você pega uma questão para resolver e nisso você já vai ter treinado. Dentro desses resumos, já vem conteúdo e exercício, conteúdo e exercício. Então, você já vai estar treinando fazer a prova. Então, na hora quando você chegar na prova e se deparar com conteúdo que você não estudou ou não se recorda, mas pelo seu raciocínio jurídico você consegue resolver. Olha só, você falou em cronograma e eu sei que muita gente tem grande dificuldade em montar um cronograma e, na verdade, não é uma coisa, pelo menos não parece uma coisa tão simples, montar um cronograma para a OAB, porque se fosse, as pessoas passariam até com mais facilidade. Eu acho que seria interessante aqui, nesse momento, você fazer orientações de como um aluno poderia começar do zero, montar um cronograma do zero, como que ele poderia nivelar as questões, saber o que ele coloca, o que ele dá mais foco em estudo, como que ele faria? Eu penso que o aluno primeiro, estudando para a primeira fase, ele tem que pegar esses resuminhos que vendem aí na editora Saraiva, na editora Método. Ele pega esses resumos, que geralmente não tem na faculdade, ele vai ter que comprar esses resumos dessas matérias principais que eu acabei de falar. Ele pegando esse resumo tem números de páginas. Então, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro e eu só tenho o horário de quando eu chego em casa de 10 até meia-noite. Então, varia de acordo com o horário do aluno que ele tem para estudar. Então, você consegue fazer um cronograma de estudo de 1 hora, de 2 horas, até 8 horas. Se o aluno assim puder estudar até 8 horas, né? Então, inicialmente, o que se faz? Dentro desses resuminhos, o aluno vai lá para ele estudar sozinho e ele conseguir passar na prova da OAB, ele pega esse resuminho e fala, opa, aqui a primeira matéria de direito constitucional vai da página 4 até a página 20. Então, esse primeiro conteúdo, eu vou colocar para estudar ele em 1 hora. Então, eu estudo ele em 1 hora. Estuda e faz exercício em 1 hora. Por óbvio que na hora que você está fazendo um exercício, você não pode olhar a resposta. Primeiro você faz os exercícios e depois você vê onde está a resposta. Se você tiver errado, você tem que se dedicar naquela questão sem pesquisar por que aquela questão está certa ou está errada. Ele descobrir sozinho por que está certa ou por que está errada. E não ficar olhando em comentários, por exemplo, de internet, não. Ele vai procurar na lei. Então, por exemplo, é uma matéria de direito constitucional. Opa, eu vou procurar aqui na Constituição Federal aonde que tem essa matéria e vou verificar onde que tem escrito isso dentro da Constituição Federal, dentro de uma doutrina, por exemplo. E construindo o conhecimento sem necessariamente ficar lendo resumos de respostas, né? Gabarito comentado. Exatamente, ele mesmo procurar a resposta. Isso que é importante. Porque quando você pega aqueles revisaços, porque o revisaço ele vem explicando por que tá certo ou por que tá errado. Então, aquela situação de você já ter bem mastigadinho ali por que tá certo ou por que tá errado, o item A, o item B, o item C, por exemplo, é interessante porque você já dá pro aluno a resposta, mas para uma construção de conhecimento não é tão interessante.
É importante, assim, o aluno procurar. Então, por isso que eu sugiro muito para os alunos de primeira fase esses resuminhos. E aí ele tem que se dedicar, tem que cumprir aquilo que ele se propôs a fazer. Se é 1 hora por dia, é 1 hora por dia todos os dias. Faça chuva ou faça sol, sábado e domingo, feriado. Então, ele tem que cumprir o que ele se comprometeu a fazer. Porque, às vezes, a pessoa estuda 8 horas por dia, mas nessas 8 horas por dia, ela fica viajando muito. Então, a qualidade é muito baixa, sabe? Mas quando a pessoa se dedica 2 horas, mas aquelas 2 horas, aquela 1 hora, ela tem qualidade. Então, ou seja, a pessoa nem precisa ler 2 vezes. Ela lê a primeira vez, ela tá focada, ela tá determinada. Então, tem uma diferença nessa situação. Então, aí, ela pega o horário que ela tem para estudar e dentro desse horário que ela tem para estudar, ela faz com o número de páginas. Então, por exemplo, o primeiro conteúdo, tá? Capítulo 1 do livro do resumo, é da página 4 à página 20. Então, né, menos de 20 páginas aí eu vou estudar em 1 hora. E aí ela começa a cronometrar também o tempo de estudo dela. Porque, às vezes, ela não consegue estudar menos de 20 páginas em 1 hora. Tem outras pessoas que conseguem. Então, inicialmente... vai depender muito do ritmo do próprio aluno, isso aí. Isso. Então, inicialmente, na primeira semana, coloca pra estudar 1 hora cada capítulo. Então, se você vai estudar 2 horas por dia, então você vai estudar 2 matérias por dia. Se você vai estudar 2 horas. Então, a primeira hora eu estudo constitucional, a segunda hora eu estudo ética, por exemplo. Ou a segunda hora eu estudo direito civil. Então, geralmente se aconselha o aluno estudar 1 hora por matéria. 1 hora por matéria, porque ele vê um capítulo. Uhum. E isso, na semana, você consegue estudar as 8 matérias. Se você estudar 1 hora. E aí, no final de semana, você dá uma aumentada no horário, né? Em vez de você estudar 1 hora, você vai estudar 2 horas, você vai estudar 3 horas, porque você estuda mais matérias. Então, por exemplo, se você pegar de segunda a sexta-feira, 5 dias, você estudar 1 hora, você estuda 5 matérias. Mas nós temos 8 matérias para estudar. Então, você tem que aumentar um pouco do horário ali, sábado e domingo. Ou se você não consegue aumentar sábado e domingo, aumenta durante a semana, em vez de ser 1 hora, seja 2 horas. O importante é você ver durante a semana todos os livros. Um pouquinho de cada livro. Então, estipular os horários, 1 hora por matéria e matar na semana todas as matérias. Isso, a quantidade determinada, que geralmente é um capítulo. Esse resumo que você tá falando, eles são resumos padrões que tem na Saraiva, né? Mas esse é voltado para o AB. O que é voltado para o exame de ordem, ele vem o resuminho da matéria. Quando ele termina o resumo da matéria, ele vem trazendo exercícios sobre a matéria que você acabou de estudar. Uhum. Então, ele é diferenciado nesse sentido. E o exercício é específico do exame de ordem. Tá? Então, ele traz exames passados, questões de exames passados dentro do conteúdo. Então, ele vai lá, especifica, vamos supor, o primeiro tópico, direito constitucional. Aí, dentro desse capítulo 1 de direito constitucional, tem exercícios voltados para essa matéria que você acabou de estudar. Aí, Luan, se a pessoa tem 8 horas para estudar por dia, ela vai conseguir, dentro de um ritmo, ela vai conseguir estudar os resumos rapidamente. Se ela conseguir fazer isso, ela tem que ir também para a letra da lei. Ela também tem que reforçar o estudo dela dentro da lei. Então, por exemplo, ali, direito civil. Direito civil fez menção a uma determinada lei. Vai lá na lei, olha e lê. Direito penal fez uma citação também de uma legislação. Vai lá e fixa. Que já vai ajudando a sedimentar mais o conhecimento. Isso. Como inicial, você colocou o rol de matérias, que você faz, define esse rol de matérias conforme a quantidade de questões. Para fazer essa revisão das matérias principais. Resumos, estipular horário. É isso. Tentar visitar as 8 matérias durante a semana e aumentar isso aí no fim de semana e ler a lei fria. É o que temos até agora. Exatamente, Luan. O rol das matérias principais. Depois é comprar resumos específicos para o AB dessas 8 matérias. Dentro desses resumos, fazer um cronograma, né? Por pelo menos 1 hora por dia, para que dentro da semana, você consiga estudar um capítulo de cada matéria. O mínimo é 1 hora por dia, mas para que você consiga estudar um capítulo de cada matéria por semana, por óbvio que você tem que no final de semana dar uma aumentada aí no número de horas, senão você não consegue atingir essa meta. E
E dentro desse cronograma de estudos, também é importante estudar a lei seca dentro da matéria. Então, se citou ali uma determinada legislação, resumo, vai lá e complementa na lei seca o seu estudo dentro daquela matéria que você está lendo. E o que é importante, muito importante desse estudo da lei seca é ética, que é o Código de Ética e o Estatuto da Advocacia. Ética é uma matéria que eu percebo que muita gente acaba deixando de lado, simplesmente porque não é direito penal, porque não é direito civil, não é direito processual penal, e deixa a ética de lado. E eu já vi você pontuando várias vezes que ética é importante. Ética é uma matéria pequena, é importante dentro da nossa profissão como advogado, você conhecer os seus direitos, os seus deveres, os seus limites. É necessário estudar ética, até para a profissão mesmo, para quem quer ser advogado. E é importante para a prova. Na minha época, que eu fiz a prova da OAB, eu fiz o 3º exame de 2009. Então, quando eu me formei, eu só estudei ética. Eu estudei muito na minha graduação e me dediquei muito. Então, quando eu fui fazer a prova, era uma outra realidade. Ética pontuava 12 pontos. Nossa, muito 12. Bom. Ainda não era o exame unificado, né? Foi o primeiro exame unificado, meu. 3º exame de 2009. Foi. O primeiro exame foi CESP ainda que fez na época. E na época eram 100 questões, não era 80. Então, assim, eu só estudei ética. Se gabaritasse ética, já tinha ali mais de um quarto. Exatamente. Então, eu fui pra gabaritar a ética. Eu só estudei ética, não estudei mais nenhuma outra matéria. Uau. Tem aluno que consegue fazer, porque se dedicou muito dentro da graduação, estudou. E ética, eu necessitava muito de estudar ética, porque a maioria das graduações estudam ética no final do curso, mas a minha foi no primeiro semestre. Então, no 10º eu já não lembrava mais de nada, porque são muitos detalhes. E são muitos detalhes, às vezes, que confundem a nossa mente, sabe? Porque são palavras muito parecidas. Então, é importante estudar ética, fazer exercício de ética e, principalmente, estudar a lei seca dentro desse complemento. O que eu recomendo é que a pessoa que vá fazer o exame e que a realidade é muito dura, como você colocou aí, o índice de aprovação é baixíssimo na primeira fase. E na segunda fase é mais complicada ainda. O que mais importa nesse momento também, quem está com dificuldade de passar, pensando em parar de fazer a prova da OAB ou já até desistiu de fazer, mas que retome os estudos nessa linha, sabe? Nessa linha de estudo, ou seja, eu tenho uma forma de se estudar. E outra coisa, na minha concepção, você ficar assistindo videoaula, gente, sinceramente, é um estudo... Videoaula toma muito tempo, né? É um estudo muito passivo. Você não está construindo o seu autoconhecimento, é um estudo muito passivo. Sabe, quando você lê, você pontua, você risca ali a letra da lei, você constrói o seu próprio conhecimento, sabe? Quando você tá com dificuldade de assimilar determinada matéria, aí você vai lá, escreva para assimilar, sabe? Faça um resumo, porque assim, olha, veja, você tá lendo ali princípio da legalidade, porque tem muita gente que fala assim, eu vou estudar, ainda vou fazer o resumo, vou fazer um mapa mental. Gente, isso toma muito tempo. Gente, isso não é a realidade. Eu fico vendo essas blogueirinhas falando assim, é muito bom, puxa a setinha pra cá colorida, pra cá, coloca os post-it pra cá. Gente, eu particularmente, eu sei que pessoas podem estudar dessa forma e se dão bem dessa forma, mas eu acredito numa outra realidade. Eu acredito na realidade de que o aluno, ele tem que ser objetivo no estudo dele e que se ele tiver uma dúvida, aí sim ele coloca no papel, tenta fixar por uma escrita, tenta fixar por um mapa mental, aí sim, sabe? Naquilo que ele está com dúvida. Mas, por exemplo, Luan, você sabe que é o princípio da legalidade. E eu tô estudando, você tá estudando o princípio da legalidade. Pra que tu vai colocar no papel um resumo de princípio da legalidade se tu já sabe disso aí? Eu gastaria 40 minutos pra fazer um mapa mental sobre isso. É ou não é? Ou seja, é uma situação que eu penso que tem que ser otimizada. Você está com dúvida, por exemplo, sobre um princípio dentro do direito penal, da aplicabilidade daquele conceito. Aí sim você vai para uma videoaula, porque você quer entender na prática como que funciona, você quer exemplos.
sabe? Se na videoaula ainda não te esclarece, procura um livro. Às vezes tá confuso, procura um livro. Ou às vezes pode procurar uma pessoa que possa te orientar nesse sentido. O que eu vejo os cursinhos fazendo, de primeira fase, ele coloca uma enxurrada de conteúdo pra você, pra dizer que ele disponibilizou todo o conteúdo pra você. Geralmente é isso mesmo, disponibiliza todo o conteúdo de todas as matérias e pronto. Isso, de todas as matérias, então tipo assim, olha, você não conseguiu a aprovação, mas estava tudo aqui, ó, mastigado pra você. Você que é incompetente, não estudou direito. Entendeu? Mas só que isso não é realidade, gente. Não é realidade. Eu quero conhecer alguém que estudou todas as videoaulas de um cursinho. É difícil. Quero conhecer. É difícil. Quero conhecer. Olha só, então, entendeu? Então, em relação ao cronograma e a forma de se programar, que eu vi que você utiliza uma técnica muito simples. Muito simples. Muito simples. Até então, nenhum mistério, só... E até utiliza resumos aí que são vendidos na Saraiva, mas resumos próprios para a OAB, muito fáceis de ser achado e provavelmente são bem baratos, né? Isso. Aí o que eu faço, dentro do meu cursinho para a primeira fase da OAB, que eu tô programando ele para ir para online, eu fiz um programinha. E isso o aluno também pode fazer, não precisa de programa para fazer. Eu tô falando aqui, Luan, porque essa primeira fase da OAB, como é muito método de ensino e técnicas de ensino e dicas, eu falo abertamente que o aluno ele pode fazer sozinho. Ele não precisa contratar para a primeira fase. Por mais que você tenha um curso sobre isso, você aconselha fazer só, se puder. Sim, o aluno ele não precisa gastar dinheiro com isso. No meu caso, para a primeira fase, eu estou estudando, né, para eu liberar gratuitamente esses métodos, essas técnicas. A pessoa já vai colocar lá, por exemplo, eu tenho 1 hora para estudar, então já vem um cronograma para ela de 1 hora pronto. Eu tenho 8 horas para estudar, já vem um cronograma pronto para ela de 8 horas, entendeu? Que maravilha, hein? Eu estou transformando esse meu curso presencial e online. Então, o que eu faço também, eu coloquei dentro de um programinha as principais matérias. E aí, por exemplo, eu coloco o aluno na primeira fase para fazer um simulado toda semana. Simulado de 80 questões, como se fosse a própria prova, né? Isso. E aí eu pego a própria prova da UAB. Eu não crio o simulado. Eu pego a própria prova e aplico para esse aluno que está estudando. Aí depois, no final, eu vou corrigir. Vejo todas as matérias. Aí eu vou lá e coloco no programinha. Aí o programinha, ele escalona para mim as matérias, por exemplo, vermelho, laranja, amarelo e verde. Então, dessas matérias que estão em vermelho, tem matéria dessas 8 matérias que a gente está estudando? Se tem, então eu tenho que focar nela. Que ele identifica ali, na verdade, o que o aluno teve mais dificuldade para responder, né? A princípio, não é uma premissa totalmente verdadeira, mas é o que ele teve dificuldade naquele exame. Né? Ele fazendo aquele simulado. Mas isso já dá um espelhamento, um reflexo do que o aluno já possivelmente tem dificuldade. Então, por exemplo, se dentro desse rol que tá em vermelho, tá dentro das matérias principais que a gente tem que estudar, então, peraí, tem ética? Tem constitucional, tem penal, então vamos focar nessas matérias. Então, se é uma matéria que eu tô estudando 1 hora, eu já não tenho que estudar mais 1 hora. Tenho que estudar mais. Tenho que me dedicar mais nessa matéria. Só pra gente entender aqui um pouco como que funciona aí a classificação do programa que você vai utilizar, é de uma matéria que tem 8 questões. O que seria o vermelho? Ele tem que errar de 8 questões, ele tem que errar quantas para estar dentro do vermelho? Eu coloco, para estar no vermelho, eu coloco 50 para baixo. 50%. É isso. Então, se ele errou 4, então já entra vermelho aí. Isso. Já precisa dar uma atenção a mais para a matéria. Isso. Em relação a tempo, a gente vê que tem muitos cronogramas de 30 dias, 60, de 90. 90 dias, 60 é tempo suficiente pra revisar tudo? Sim, não, revisar tudo não, né? Mas... Não, ou pelo menos pra estudar de forma que se tenha êxito na prova. Revisar tudo realmente é muito complicado. Na verdade, eu acredito que é possível, sim. 30 dias é possível. Sério? 30 dias, sim. 30 dias é possível, mas aí o aluno tem que se dedicar um pouco mais de horas por dia, né? Aham. Mas é possível. Aí ele precisa... Se é o aluno que teria 4 horas disponíveis por dia pra estudar? Acredito que de 4 a 8 horas por dia, né? Ele consiga aí, em 30 dias, ele consiga revisar essas matérias principais, por óbvio, com foco, com determinação. 90 dias, então, nem se fale, né? Consegue sim, são 3 meses, ele vai estar focado, e aí tem mais tempo, né? 90 dias é bem folgado para o aluno estudar.
porque você falando assim, muita gente pode escutar isso e achar um absurdo pelo fato de... pelo menos, eu tenho um amigo... meu amigo se chama Chico. Aqui nesse programa, o meu amigo sempre vai se chamar Chico. E esse meu amigo, eu entrei no curso de Direito e o Chico já estava tentando há algum tempo fazer a prova da OAB e até hoje o Chico tá aí, tá na luta, tá estudando. Não sei como é que o Chico estuda, mas ele tá na luta. E você fala, 90 dias é folgado. Para algumas pessoas pode soar até agressivo falar isso. Na verdade, Luan, depende muito, sabe? Eu me formei em 2009 e eu me formei com uma amiga que de 2009 até 2017 ela estava sendo cobradora de ônibus. Uhum. Então ela ficou muitos anos sem pegar num livro de direito. E ela fez a graduação dela muito complicada. Ela trabalhava em obra, sabe? Cuidando de obra, de construção. Foi muito complicado ela se formar no curso de Direito. Quando ela se formou em 2009 junto comigo, ela não conseguiu a aprovação e ela tinha que trabalhar, ela foi trabalhar de cobradora de ônibus. Uhum. Em 2017, ela falou assim, olha, eu não aguento mais. Eu tenho a graduação no curso de Direito, eu vou me esforçar para eu fazer o exame de ordem, eu quero ser advogada. E ela estudou, eu acredito que foi uns 90 dias também. Uns 90 Sério? dias. Ela conseguiu a aprovação na primeira fase da OAB. Nossa, que... Depois de tantos anos sem estudar. História forte, né? É forte o dela. Patrícia Maciel, doutora Patrícia Maciel, o nome dela. E é uma pessoa que me ajudou muito na época da minha faculdade. Foi ela que me deu meu primeiro computador. Nossa! Então, na época da faculdade eu não tinha computador. Foi ela que me deu o computador. Ela tinha um computador na casa dela. E ela ia doar o computador. E aí ela lembrou de mim, porque eu fazia muitos trabalhos na faculdade. E aí eu sempre ajudava ela também. E aí ela pegou e me deu meu primeiro computador. E foi com esse computador que eu iniciei o meu primeiro escritório, tá? Dentro de uma sociedade aí com 6 pessoas, cada um deu um pouquinho. E o que eu entrei na sociedade foi com esse computador. Caramba! Sabe? Então, assim, eu acredito muito. Quando a pessoa está com determinação, com força de vontade, ela vai conseguir. Olha, eu também já tive alunos que eram, assim, tops dentro da sala de aula, sabe? Eles tiravam 9, 10, e quando tirava 9, iam pedir explicação pro professor por que tirou aquela pontuação. Porque ele estudou para tirar 10. Estudou para tirar 10, entendeu? E demorar 5 anos para passar na prova da ordem. Caramba! E é o cara da prova praticamente ali, né? Então, existem situações e situações. Eu tenho um exemplo dentro da minha própria casa, né? Que é o meu esposo, se formou na graduação do curso de Direito e estava com dificuldade de passar na primeira fase da OAB. Então, quando ele pegou firme também nessa situação, por exemplo, porque já estava no escritório de advocacia, já estava trabalhando ali na prática e tal, e é diferente a prática da prova. Então, quando ele pegou, largou tudo e falou assim, não, agora eu vou passar. Agora eu vou estudar para passar. Ele estudou e passou. Porque antes ficava assim, estudava um pouco, estudava um pouco, estudava um pouco, entendeu? Eu acredito que seja muito a realidade das pessoas, sabe? Por causa dos outros compromissos que tem, porque tá trabalhando e tem que estudar. Então, dá uma variadinha, né, nesse foco, nessa determinação. Agora, quando você pega assim, não, esse aqui é meu compromisso, essa aqui é a minha determinação. Por exemplo, ele estudou 8 horas por dia. Então, era 8 horas estudando por dia, focado nisso, fazendo exercício, indo pra aula, fazendo simulado, entendeu? Sem faltar uma aula, sem faltar, sabe? Assim, determinado. Então, quando coloca... Eu vejo muito isso nas pessoas. Veja esse exemplo da Patrícia. A Patrícia ficou quantos anos sem estudar, sem pegar num livro, e ela conseguiu passar na primeira fase de ordem. E trabalhando pesado ainda, né?
Pelo que eu vi aqui, o seu esquema de cronograma é bem simples. Eu acho que já deu pra entender. Pelo que a gente já conversou aqui, dá pra fazer. Dá pra sentar, gastar um tempinho e fazer esse cronograma sozinho. Mas agora eu quero saber, quando vai se aproximando ali da prova, algumas semanas antes, você altera alguma coisa? Na verdade, se o aluno, porque tem 2 tipos de aluno aí, né? Tem um aluno que se comprometeu num cronograma e tá terminando a matéria pra fazer a prova no domingo. E teve aquele aluno que ele vacilou, que ele deixou muita coisa pra trás, que ele desfocou. Se ele desfocou, ele tem que ter muita calma de que, primeiro, ele nunca vai conseguir estudar tudo. Se veja, ele não tá dando conta de dar um resumo, ele vai conseguir estudar todas as matérias, então para aí. Então tem que parar e pensar, porque ele não está focado, que é o mínimo que tem que se fazer é isso e ele não tá fazendo. Então ele tem que pensar, primeiro, que ele nunca vai conseguir estudar tudo, e segundo, ele tem que cumprir aquilo que ele se comprometeu a fazer. Se ele não conseguiu cumprir aquilo que ele se comprometeu a fazer e caiu a ficha 2 semanas antes da prova, então ele tem que pegar aquele conteúdo aonde ele parou e continuar. Voltar ao cronograma. Voltar ao cronograma e estudar até onde der. Sabe aqueles alunos que ficam, tipo, na hora da prova e ficam querendo pegar aqueles resumos que os cursinhos dão antes da prova? Ai, peraí que eu vou estudar antes da prova. Ah, fala sério. Entendeu? Tem gente que fala, não, eu estudei aquele resuminho lá e teve uma questão que caiu na prova. Ótimo, parabéns. O conteúdo nunca é demais. Deu sorte. Nunca é demais conteúdo. Você estudar nunca vai ser demais. A gente estuda, a gente sabe o tanto que a gente não sabe de nada. Eu acredito, assim, tudo bem, é válido o aluno pegar aquele resumo ali e dar uma estudada e tal, mas eu penso que não é o ideal. Eu penso que o aluno, ele tem que estudar, porque na hora quando ele pega um resumo aqueles cursinhos colocam tantas coisas, o aluno fala, caramba, não estudei isso, caramba, não estudei isso, caramba, não estudei isso, caramba, não estudei isso. Então aí ele já fica entre desespero. Já deu um desespero ali. Então eu penso mais que o aluno pegar aquele resumo, ele vai entrar mais em desespero do que esse agregador pra ele. Primeiro que às vezes não dá nem pra entender o que diz aquele resumo, de tão resumo que é. Eu penso que o aluno tem que ir e falar assim, não, eu estudei o que eu pude até aqui, então eu vou pra fazer e tal. E caso não dê certo, você vai continuar estudando, porque é um acúmulo de conhecimento. Então o importante é matar o cronograma antes da prova e tá tudo certo. Isso, porque aí você sente aquela sensação de dever cumprido. Você vai pra prova com aquela sensação seguinte, olha, eu fiz o que eu pude, eu fiz o possível, eu estudei dentro daquilo que eu me coloquei pra estudar e eu consegui. No momento que você tem esse sentimento na sua cabeça, você vai pra prova que nem um leão. Traz uma confiança, né? Você vai com a confiança. Na hora quando você vai pra prova falando assim, caramba, não me dediquei o máximo que eu pude, eu furei o que eu me comprometi, você já vai derrotado pra prova. E o psicológico é muito importante em virtude da situação de que ali você não tem concorrente, ali você é o seu próprio concorrente, que é ótimo. Então, nessa situação, se você não está confiante de que você fez o máximo que você pode, você vai passar, se você tiver confiança. Agora, se você não tiver confiança, você já vai fazer a prova assim, você fala, caramba, não estudei isso, caramba, não sei disso, caramba, não sei o quê. Aí você não começa a ter raciocínio jurídico quando vai resolver as coisas, sabe? Resolver as coisas não, resolver as questões, melhor falando. Já caminhando para o final, vamos entrar aqui na segunda fase da OAB. Passei na primeira fase. Geralmente, quando eu vejo um aluno que passa na primeira fase, ele entra em um parafuso. E agora, o que é que eu faço? Porque a forma de estudar é completamente diferente. Primeira coisa, como escolher a matéria com que ele vai fazer a peça, porque é aí que vai direcionar o estudo, né? Eu acredito que o aluno ele tem que fazer essa matéria por uma afinidade. Então, se ele gosta de constitucional, vai fazer constitucional. Se ele gosta de civil, vai fazer civil. Se ele gosta de penal, vai fazer penal. Se ele gosta de tributário, vai fazer tributário. Eu não acredito nessa história da matéria mais fácil. Eu não acredito nessa história da matéria que caia menos peças. Eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, que o aluno estude gostando da matéria, querendo entender a matéria, se dedicando na matéria para conseguir fazer. Independente se for direito constitucional, que é uma das matérias que os alunos acham mais difíceis para fazer a prova da OAB, como das matérias que mais reprovam dentro da prova da OAB, que é trabalhista e direito penal,
O que importa é o aluno escolher a matéria que ele tem mais afinidade. Porque ele vai estudar, eu não gosto de direito tributário. Eu vou estudar direito tributário bom, gente? Eu não vou estudar direito tributário bom, não adianta, não vai entrar na minha cabeça. Eu, no meu caso, quando eu fui fazer a prova de ordem, na época da minha graduação, eu não conseguia compreender muito bem direito tributário. Sabe? Eu não conseguia compreender muito bem direito tributário, estudava, me dedicava muito, mas mesmo assim, faltava assim algo a mais, sabe? Faltava assim eu compreender mais a profundo a matéria. E eu gostava muito de direito penal, sempre gostei muito de direito penal. Na época da minha graduação, as experiências que eu tive foi a maioria na área criminal. Então eu tinha tudo para fazer em penal, a segunda fase da OAB. No entanto, eu escolhi tributário. Então, peraí, você escolheu de propósito o caminho mais difícil, teoricamente. Isso. Eu escolhi porque eu queria entender melhor essa matéria. E foi uma matéria que eu tive muita dificuldade na época da minha graduação. E eu falei, não, eu vou escolher essa matéria porque eu vou me dedicar e vou entender melhor essa matéria. Quando eu focar do início até o fim tributário, vou engolir tributário, estudar tributário, respirar tributário, para eu conseguir entender essa matéria. E aí, na segunda fase, eu estudava mais de 8 horas por dia para que eu conseguisse compreender melhor essa matéria de direito tributário que eu tinha tanta dificuldade. Mas você passou de primeira estudando tributário dessa forma? Exatamente. Caramba. Então, eu penso o seguinte, Luan. Eu penso que não é uma questão da escolha da matéria. É uma questão da dedicação da pessoa. Então, eu acho que você poderia deixar aqui pra gente também, pelo menos em direito tributário e em direito penal, que se eu falar de tudo vai tomar muito tempo, o que seria peça-chave? Essas peças, o candidato ele precisa necessariamente dar mais atenção. Em direito tributário, a gente fala em mandado de segurança. Além disso, são as ações declaratórias e as ações anulatórias de débito. E uma peça também que geralmente cobra na prova da OAB é a repetição de indébito, dentro da prova de tributário. Mas de direito penal, as principais são duas, memoriais e apelação. Tudo bem. Você teria mais alguma coisa a acrescentar dentro disso tudo que já foi dito? Você acha que cabe acrescentar mais alguma coisa? Existe uma forma de se fazer a segunda fase da OAB, seja qual a matéria que se escolher. Desde o início, do preâmbulo da peça, até os pedidos, existe uma forma para se fazer, existe uma forma de se escrever. Então, se o aluno ele escreve sempre da mesma forma e sempre do mesmo jeito, quando ele chegar na segunda fase da OAB, ele já vai saber o que ele vai escrever. O grande problema dos alunos na segunda fase é que eles pegam a prova e eles pensam no que eles vão escrever. Eles não podem chegar na prova, na segunda fase, e pensar no que eles vão escrever. Eles já têm que sentar na cadeira e saber o que eles vão escrever. Existem questões de praxe que o examinador ele cobra uma forma de se escrever, ele cobra uma maneira de se portar perante a prova. No penal, um exemplo clássico que eu sempre falo é a questão, por exemplo, das provas ilícitas. Prova ilícita tem no Código de Processo Penal, tem na Constituição Federal. Determinadas leis também falam sobre e tem súmulas que falam sobre. Então, o examinador ele vai escolher. Então veja, dentro do Código de Processo Penal está no artigo 157 do CPP Provas Ilícitas, dentro da Constituição Federal, lá no artigo 5º também, inciso 56, também fala sobre provas ilícitas, ok. Aí chega no gabarito, o examinador vai lá e coloca, pontuando, quem colocou o artigo 157 do CPP. Mas só que na hora de escrever, o aluno escreveu o artigo 5º, inciso 56. Artigo 5º, inciso 56, fala sobre as provas ilícitas? Fala. Você acertou, mas você não pontuou, porque você não colocou o que ele quis. Ele quis artigo 157. Então, existe uma forma de se fazer. Então, eu treino o aluno para ele descobrir essa forma, porque quando o aluno ele abrir a prova, ele já vai saber o que ele vai fazer. O aluno sabe por onde ele deve percorrer para ele conseguir responder o que o examinador está querendo e o que o examinador vai cobrar no gabarito.
Gente, obrigado. Esse foi o nosso programa de ensinando você a como você pode estudar, como você pode passar no exame da ordem. Se você tem um amigo que tá aí sem conseguir êxito nessa prova, há muito tempo estudando, há muito tempo tentando, envie esse episódio pra ele, talvez essas dicas possam ajudar ele. Agradeço, doutora Caroline, pelo conteúdo aqui passado. Muito obrigado pela participação no nosso podcast. Eu gostaria que você pudesse deixar o seu contato, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, aonde que elas podem te achar? É @Caroline Guimarães DF, o meu nome é com K e no L é LY, né? Caroline Guimarães DF, tanto no Instagram como no Facebook. @Caroline Guimarães DF. Suas alegações finais, por favor. Quero agradecer a oportunidade de poder contribuir aí com os alunos que estão rumo à aprovação da prova da OAB. Adeus, paravel. Adeus.